Vamos ver agora a parte de teoremas de álgebra booleana. A gente viu anteriormente aí que a álgebra booleana pode ser usada para analisar circuitos, expressar sua operação matematicamente, e a álgebra booleana vai ser importante aí para a gente simplificar as expressões dos circuitos lógicos nossos. Então, por isso que a gente vai estudar esses teoremas. Primeiro, o que é um teorema? É uma afirmação que pode ser provada como verdadeira por meio de outras afirmações já demonstradas, outros teoremas, e juntamente com afirmações já aceitas como os axiomas. Essa é uma definição do que seria um teorema. Primeiro grupo de teoremas aí são teoremas de uma variável. Então, cada um deles só tem a variável x e ela pode assumir o valor de 0 ou 1. Então, vamos ver alguns teoremas aí que comprovam sua validade. Os circuitos que comprovam sua validade. Tenho lá, primeiro teorema. Quando eu faço alguma entrada qualquer AND com uma entrada 0, o resultado sempre vai ser 0. Ou seja, x vezes 0 vai dar sempre 0. Isso aqui no circuito fica mais fácil. Qualquer entrada que eu tenho 0 junto com minha porta AND, o resultado vai dar 0. Agora x vezes 1 vai dar 1. Por quê? Porque o meu 1 não influencia em nada. Ou seja, o valor que eu tiver em x que vai estar na minha saída. Por exemplo, se aqui for 0, se o x for 0, a saída vai ser 0. Se x for 1, o resultado vai ser 1. Então, acaba que x vezes 1 é a mesma coisa que x. Ou seja, eu não sei qual é a entrada, não importa, ela sempre vai ser ela mesma se eu tiver com outra entrada igual. Agora, se eu tiver x AND x, ou seja, x vezes x, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser o próprio x. Vamos analisar aqui que fica fácil. Se eu tiver 1, meu x for 0, vai ficar 0 e 0 na entrada. O que vai ser o resultado? Vai dar 0. Agora, se for 1, vai dar 1 e 1, o resultado vai dar 1. Então, o que eu tenho na minha entrada é a mesma coisa que a minha saída. Agora, se eu fizer x vezes x barra, ou seja, inverter o sinal, o resultado sempre vai dar 0. Por quê? Porque eu vou colocar aqui, vou pegar o exemplo, onde é 0? Se for 0, meu x, então vai ser 0 e 1 entrada, o resultado vai ser 0. Agora, se for 1, vai ser 1 e 0, o resultado vai ser sempre 0. X mais 0, se eu fizer o paralelo lá com o meu segundo teorema, vai ser o x. Por quê? Se eu fizer aqui, ó, x mais 0, ou seja, uma porta ou, se for igual a 0, 0 com 0 vai dar 0, 1 com 0 vai dar 1. Então é a mesma coisa que ter a minha variável x. Ou seja, o que eu estou dizendo é que isso daqui não vale, essa porta aqui ela está ali à toa. Se eu fizesse uma ligação direta, seria a mesma coisa. Se eu fizer meu x, todo esse meu circuito aqui não vale, ou seja, só saída zero que é importante. Essa parte do meu circuito, minha porta lógica aqui não é importante. Poderia representar isso só por uma linha mesmo. Então, eu já começo a reduzir meus circuitos. Agora, se eu fizer x mais 1, o resultado sempre vai ser 1. Por quê? Tá aqui, ó, x OR b, x OR 1. Se eu tenho na minha entrada igual a 1, sempre a saída vai ser 1, a entrada do uma OR. Então, assim eu comprovo meu teorema 6. Meu teorema 7, x mais x vai dar x. Por quê? Porque se eu tiver aqui 1, meu x for igual, então vai ser 1 e 1, saída 1. 0 vai ser 0 e 0, saída 0. Agora meu teorema 8, x mais x barrado. O que vai dar? Vai ser o inverso lá da minha end. Na minha end era 0, aqui vai ser 1. Porque se eu tiver aqui, ó, o meu x for 0, então vai ficar 0 e 1, o resultado vai dar 1.
1 e 0, resultado vai dar 1. Então sempre vai dar 1. O que eu estou dizendo é que isso não importa. Aqui, no caso, é só fazer uma ligação direta e aqui também não importa. Meu saída é 1. Então, é importante aí, antes de a gente ver os outros teoremas, a gente enfatizar aí que quando os teoremas 1 a 8 são aplicados, a variável x, na verdade, ela pode representar uma expressão que contenha mais de uma variável. O x não quer dizer que ele é só uma entrada. Ele pode ser um conjunto de entradas. Vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil. Se eu tiver A, B barrado, dessa forma aqui, e A, B barrado, isso tudo barrado. Se vocês repararem, olha só, eu tenho que essa minha expressão é igual a essa. Se eu chamar meu x de A, B barrado, vai ficar o quê? X vezes x barrado. Então, isso é o quê? Zero. Então, eu posso usar esse raciocínio para todos os teoremas anteriores, ou seja, por mais que aqui tenham duas entradas, mas eu tenho duas expressões iguais ali. Então, eu tenho que ter isso em mente. Vamos ver agora os teoremas com mais de uma variável. Tem as leis comutativas, ou seja, a ordem das variáveis aparecem tanto na OR quanto na AND. Ela não importa a ordem, o resultado vai ser o mesmo. Por exemplo, teorema 9. X mais Y é a mesma coisa que Y mais X. E o teorema 10 fala que X vezes Y é a mesma coisa que Y vezes X. Ou seja, na ordem não importa, na AND também. Tem a lei associativas, que eu posso agrupar minhas expressões em OR ou AND, na ordem que a gente deseja. Pelos exemplos aqui fica mais fácil de entender. Se eu tenho x mais parênteses y mais z, isso eu posso agrupar como x mais y, isso tudo em parênteses, mais z, ou então deixar tudo sem parênteses, x mais y mais z. Se eu tiver x vezes yz, isso em parênteses, é a mesma coisa que xy, isso em parênteses, vezes z, igual a x vezes y vezes z. Então, o parênteses aqui não atrapalha em nada. Lei distributiva, eu posso expandir aí multiplicando termo a termo, assim como eu uso na álgebra convencional. Vamos pegar o teorema 3IA. Eu tenho x vezes y mais z, isso entre parênteses. Eu posso fazer x vezes y e x vezes z. Então vai ficar x vezes y mais x vezes z. Eu posso, se eu tiver mais de uma, se eu tiver, por exemplo, esse termo aqui, eu vou fazer y vezes w vezes y, w vezes z. Depois eu vou fazer x vezes y, x vezes z. Vou somar todos esses termos. Então, eu consigo fazer a distributiva igual eu fazia antes. As leis distributivas, eles também indicam que a gente pode fatorar, ou seja, colocar em evidência os termos em comum de uma expressão. Por exemplo, se eu fizesse o contrário, se eu colocasse aqui o y em evidência, vai ficar y igual a w mais x. Depois eu coloco o z, vai ficar o quê? W mais x também. Aí eu coloco o w mais x em evidência e ele vai estar multiplicando pelo y mais z. Então é só a volta contrária. Vamos pegar a expressão y igual a AB barra C mais A barra B barra C barra. O que a gente pode fazer primeiro? Colocar o B barra em evidência. Colocando B barra em evidência, o que eu vou ter aqui? Ó? AC mais A barra C barra. Então, aqui eu usei um teorema que a gente estudado. Outro exemplo aqui, na verdade esse exemplo aqui é para fatorar, ou seja, colocar um termo em evidência.
Um outro exemplo que é ABC mais ABD. Eu posso colocar o termo AB em evidência e vai ficar C mais D. Os teoremas 9 a 13, eles são mais fáceis porque eles são idênticos da álgebra convencional. Agora a gente vai ver alguns outros que vão necessitar de atenção especial, que vai ser começar aí pelo teorema 14. Teorema 14 que diz que se eu tiver y igual a x mais x vezes y, isso é a mesma coisa que x. Esse teorema a gente consegue usar aí o teorema 6 para fazer essa verificação. Colocando meu x em evidência, o que eu vou ter? 1 mais y. Então, 1 mais y, qual que é o resultado disso? 1. Agora eu vou ter x vezes 1. Posso usar o teorema 2. O resultado vai dar esse. Então, é fácil verificar. Se eu não lembrar, eu consigo fazer. Na verdade, o teorema 14 ele é produto dos meus teoremas antigos. Tem o teorema 15a que diz que se eu tiver x mais x barra y, é a mesma coisa que x mais y. Meu teorema 15b diz que se eu tiver x barra mais xy barra, vai ser a mesma coisa que x barra mais y. Eu consigo comprovar esses teoremas através da tabela verdade deles. Eles são bastante úteis aí nas simplificações de expressões lógicas, ou seja, eu consigo reduzir o meu número de termos e, consequentemente, se eu reduzir minha expressão, eu vou reduzir o circuito, ele vai ficar menos complexo e mais fácil de simular o comportamento dele. Vamos ver aí essa expressão A, B barra D mais A, B barra D. O que eu tenho aqui em comum? Eu tenho A, B barra. Então vai estar o que? D mais D barra. Então eu já usei um teorema. Agora eu vou fazer D mais D barra. Esse resultado aqui, ele vai ser 1. Então vai ser o que? A, B barra vezes 1. Posso usar um outro teorema, que é toda vez que eu tenho uma expressão multiplicada por 1, vai ser ela mesma. Vai ser A, B barra. Então, fiz a simplificação aí do meu termo. Aqui tem o passo a passo de novo, explicando. E aqui quais teoremas vocês podem utilizar. Então, aí que a solução vai ser A, B barra. Vamos ver outra expressão aqui. Seria Z igual a A barra mais B, isso tudo entre parênteses, A mais B barra. O que eu posso fazer? Fazer aqui a distributiva. Então, vai ficar A barra A mais A barra B mais BA mais BB. O que eu tenho aqui? A barra vezes A, o meu resultado vale 0. Então vai ficar A barra B mais A B mais... Meu resultado BB, ele é a mesma coisa, B vezes B, ele vale B. Então, eu tenho isso daqui. Vou colocar o igual aqui para não confundir. Tenho essa expressão. E, então, o que eu faço? Vou deixar meu zero aqui para depois eu explicar. Vou colocar meu B em evidência. Então, vai ficar A mais A barra mais B. Então, o que eu tenho aqui? A mais B barra.
A mais a barra, ele vai dar 1. Ele vai dar 1. Se eu fizer B vezes 1, vai dar o próprio B. Então eu vou dar 0 mais B mais B. 0 com alguma expressão, mais alguma expressão vai ser minha própria expressão. Então vai dar B. B mais B vai ser o próprio B. Então eu tenho o resultado final igual a B. Ou seja, toda essa expressão eu poderia ter substituído aí por uma Z igual a B. Simplifiquei bastante, ou seja, não tem nenhuma porta lógica ali. Eu tenho, mas ela não faz função nenhuma. Eu consigo simplificar. Se eu tirasse todos e colocasse minha saída igual à entrada B, era a mesma coisa. Vamos simplificar agora. A, C, D mais a barra B, C, D. O que eu posso fazer aqui? Colocar meu CD em evidência. Ou seja, então eu vou colocar meu CD. Isso daqui vai dar A mais a barra B Bom, tem o meu teorema, se eu não me engano, 15A, que ele diz que se eu tenho A mais a barra B, ele vai ser a mesma coisa que A mais B. Então, se eu voltar agora à expressão, eu vou ter ACD mais BCD. Tem aí, novamente, mesma coisa, só que falam qual teorema está utilizando. Vamos ver agora o teorema de De Morgan. Os dois teoremas mais importantes aí da álgebra booleana foram apresentados pelo matemático De Morgan. Esses dois teoremas eles são bem úteis aí para simplificações de expressões quando eu tenho um produto ou uma soma de variáveis, quando eles aparecem barrados ou negados, né? Os teoremas aí são 16 e 17. O teorema 16 diz que se eu tenho x mais y, isso tudo barrado, é a mesma coisa que x barrado vezes y barrado. E o teorema 17 diz que se eu tiver x vezes y, isso tudo barrado é a mesma coisa que x barrado mais y barrado. Então, se vocês repararem, se eu tenho um mais aqui no meio, ele vai virar multiplicação e a barra vai ser em cada uma das expressões. Se eu tenho multiplicação, vai ser soma, então e é cada uma das expressões barradas. Então, e é aquela mesma ideia. Se eu tenho esse teorema, ele foi apresentado para uma única variável. Agora, se eu usar ele para umas expressões que eu tenho mais de uma variável, mas só que ela se repete, eu posso usar esse teorema. Por exemplo, eu tenho esse caso aqui, que é A mais B barrado mais C, isso tudo barrado lá em cima. O que eu posso fazer? Eu posso chamar essa minha expressão aqui de x e essa de y. Eu consigo usar aquele mesmo teorema, que vai ficar A, B barrado, isso tudo barrado, vezes C barrado. Tudo bem? E a partir daqui eu conseguiria usar outro teorema. Como eu falei, eu posso usar o teorema agora para esse meu termo aqui. Vou ficar A barrado mais B barrado barrado vezes C. Quando eu tenho barrado barrado, é a mesma coisa que o próprio B. Então, a expressão vai ter A barrado mais B vezes C barrado
é a mesma coisa. Se eu fizer distributivo agora, vai dar A barrado, C barrado, mais B barrado, mais B e C barrado, onde daí tem esse resultado final, com variáveis simples. Vamos ver esse exemplo, que seria simplificar a expressão A barrado mais C, isso tudo entre parênteses, B mais D barrado, isso tudo entre parênteses, e uma barra grandona lá em cima. O que eu vou fazer? Primeira coisa, vou usar o teorema 17 de De Morgan e vou simplificar esse, pegar esse aqui e chamar de x, esse de y, e vou pegar lá A mais C, isso tudo é como se fosse meu x, vou pegar a barra só em cima dele, depois B mais D barra, a barra só em cima dele, vou trocar minha multiplicação pela minha soma. Então eu já fiz minha primeira simplificação. Agora eu posso chamar esse daqui de x e esse de y. Então o que eu vou fazer? Vai dar aqui, ó, A barra barra mais C barra. Vou fazer a mesma coisa com aqui de chamar de x e aqui de y. Então vai ficar B barrado vezes D barrado barrado. Duas vezes barrado, a mesma coisa que não tiver o barrado. Então vai ficar A, C barrado mais B barrado D. Ou seja, toda essa mesma expressão aqui de cima eu consegui simplificar por essa expressão menor. Esse exemplo anterior, ele mostrou na simplificação de uma expressão só. Mas a gente pode partir uma barra em qualquer ponto sobre uma expressão e trocar o sinal. Vamos ver o exemplo ali embaixo, que fica mais fácil de entender essa frase. Por exemplo, eu tenho aqui A mais B barrado C e eu tenho uma barra grandona lá em cima. O que eu posso fazer? Eu posso usar para a expressão do mais, ou seja, chamar esse aqui de x e esse de y. Então vai ser essa parte. Depois eu vou ter uma barra grandona em cima do meu B barrado e com do meu C. Faço o teorema de De Morgan de novo. Então eu consigo simplificar essa expressão. Aqui eu vou poder usar primeiro para esse termo, depois para esse e depois ir fazendo ali para baixo. Então eu consigo aí, por mais que eu tenha mais de um termo, eu vou fazendo isso em cascata, que eu vou simplificando cada vez mais. O teorema de De Morgan, então, pelos que a gente estudou agora há pouco, eu posso expandir ele para mais de duas variáveis, não só com duas variáveis. Por exemplo, se eu tiver x mais y mais z, isso tudo com barra, é a mesma coisa que x vezes y, x barrado vezes y barrado vezes z barrado. E aqui seria x barrado mais y barrado mais z barrado. Se eu tivesse quatro entradas aí, quatro variáveis, também ele vale. Só expandir o número. Vamos simplificar e implementar essa expressão booleana, que é o quê? Essa daqui eu não vou ficar falando ela, vocês conseguem enxergá-la. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou agrupar os termos que eu tenho em comum. Ou seja, vamos primeiro colocar o C em evidência. Eu vou ter o quê? A barrado B mais A, B barrado. E aqui vai ser A, B, isso tudo aqui mais B, C barrado. Bom, vamos ver o que a gente consegue simplificar mais aqui. Eu posso colocar ou meu B em evidência ou o meu A. Vou colocar meu B, vou ter o seguinte. B vai ser mesmo A barrado mais
A, eu peguei esse meu termo e esse meu termo. Mais A, que é o mais B barrado. Fechei, mais BC. Bom, isso daqui eu tenho o resultado. Se é A barrado mais A barrado, meu resultado vale 1. B vezes 1, ou seja, minha variável vezes 1 vai dar a própria variável. Então vai ser o quê? B, eu vou inverter a ordem do outro, só para a gente poder usar o teorema. B barrado A mais BC. Bom, se eu usar o teorema, se eu não me engano, 15A, onde que eu falo que B mais B barrado A é a mesma coisa que B mais A. Aqui vai ser mais BC barra. Posso fazer aqui distributivo, então vai ficar CB mais CA mais BC barra. Posso então pegar agora o meu B, colocar em evidência, vai ficar o que? C mais C barrado mais CA. O que eu faço aqui? Vou simplificar isso para 1. Então eu vou ter B mais CA. Então eu consegui simplificar bastante minha expressão. Eu vou apagar aqui para vocês verem, mas é a mesma coisa que eu tinha feito aqui passo a passo. O resultado final aí vai ser B mais AC. Então eu consigo usar todas essas minhas leis, todos os meus teoremas para simplificar os meus circuitos. Então eu consigo achar circuitos bem menores, ou seja, aquele circuito que eu tinha grandão, eu posso simplificar ele todo para a minha expressão B mais AC, ou seja, eu vou ter duas portas lógicas. Aqui eu tenho uma, duas, na verdade, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 7 portas lógicas. Então faz uma diferença, faz bastante diferença aí eu simplificar meu circuito. Se eu fosse desenhar esse meu circuito, é a mesma coisa que AC é uma porta AND, resultado disso eu passo pela minha porta OR. Agora vamos fazer o seguinte, a gente tem a expressão, a gente tem o circuito, vamos obter a expressão e simplificar esse meu circuito. Bom, se eu pegar esse meu circuito, vou acompanhando aqui, vai dar A barrado, o resultado disso vai ser A barrado mais vezes B. Depois eu vou vir aqui por baixo, vou inverter, então vai ser A, aqui é uma porta NOR, então vai ser A barrado, B barrado, A barrado vezes B mais C barrado, isso tudo uma barra lá em cima. Aqui embaixo eu tenho que o resultado vai ser A mais C. O resultado final então vai ser essa expressão AND com essa, ou seja, vezes essa. Vamos simplificar essa minha expressão. O que eu vou fazer aqui primeiro? Usar o teorema de De Morgan. Então, vou simplificar esse meu teorema. Isso é a mesma coisa que A barrado B, isso tudo uma barra maior, vezes C barrado barrado. Então, minha barra aqui sumiu. Depois eu vou fazer aqui o que? A minha distributiva. Vou fazer A vezes... Desculpa. Eu vou usar o meu teorema de De Morgan de novo aqui. Eu vou separar. Vai ficar A barrado barrado mais B barrado.
Como eu tenho duas barras, ele sumiu. Então vai ficar A mais B barra vezes C. Isso tudo vezes A mais C. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar esse meu C, multiplicar tanto A quanto C. Então vai ficar AC mais CC. Esse meu resultado aqui vai ser o próprio C. Então vai ficar A mais B barrado AC mais C. Eu posso fazer agora a distributiva. Então vai ficar A vezes A vezes C. A vezes C. B barrado, ou vou falar na ordem, A, B barrado e C. B barrado e C. Essa minha expressão é a mesma coisa que A, então vai ficar AC mais AC mais... Eu posso colocar quem? Meu B barrado C em evidência, então vai ter A mais 1. A com A, vai ser AC mais AC, vai dar o próprio AC. A mais 1, se eu tenho A OR 1, o resultado sempre vai ser 1. Então vai ser a mesma coisa que B barrado vezes C vezes 1. Então vai ficar AC mais, se eu tenho multiplicado aqui por 1, vai ser a própria expressão B barrado C. Posso colocar o C em evidência, vai ficar A mais B barrado C. Então eu simplifiquei bastante meu circuito.